A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem fala é o Ederson Galdino, sou cooperador na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Brotas, na cidade de São Carlos, que é pastoreada pelo pastor Alexandre Gregolin. Estou aqui no intuito de todos nós vemos aí que tem acontecido no mundo inteiro a respeito dessa pandemia do Covid-19 e tem preocupado a todos. E através desses acontecimentos houve um decreto que todos já têm conhecimento, que as igrejas estão fechadas e estão cultuando em casa, cultos online. E para não ficar parado com a escola dominical, hoje pela manhã era para ter passado a lição. Como não está tendo atividades na igreja, estamos passando esse vídeo para que nós venhamos estar acompanhando. Quem estava acompanhando o trimestre vai estar podendo participar da lição e acompanhar aí na sua casa. E quem ainda não participa, quem vai ter a oportunidade também de estar vendo as aulas. Eu quero aqui compartilhar a lição de número 12. Quero tentar ser o mais breve possível, de uma maneira que os irmãos possam compreender a lição, não resumir de uma maneira a qual vai ficar estranha, mas de uma maneira a qual vai ficar compreensível a todos. É a lição de número 12 que nós estamos estudando, e por título tem Jesus, o Homem Perfeito, o título dessa lição. O trimestre é lições bíblicas, nós estudamos as lições da CPAD, e o trimestre que nós estamos estudando tem por título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Então nós vamos ver a lição de número 12, que o título dela é Jesus, o Homem Perfeito. Nós vamos ver aqui algo importante, que vai falar sobre a humanidade e sobre a divindade de Cristo. Queremos passar aqui para a leitura do texto áureo, que vai dizer, está encontrado o texto áureo em Lucas 2,52. E o texto diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática vai dizer: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós vamos ver aqui então que tanto a humanidade de Jesus quanto a sua divindade são verdadeiras e reais. A leitura bíblica em classe fica registrada no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 2, do verso 40 ao 52. E o objetivo dessa lição, aqui, o seu objetivo geral vai ser clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós, ou seja, que Ele é divino e também humano. Esse é o nosso objetivo geral. E dentro desse objetivo geral tem alguns objetivos específicos que nós vamos estar trabalhando. Que o primeiro vai ser expor a divindade de Jesus. Quer dizer o quê? Expor que Jesus, Ele era Deus. Ele é Deus. E o 2 é explicar a humanidade de Jesus. No tópico 2 nós vamos explicar que Jesus, além de ser Deus, Ele também era homem. Ele era humano, assim como nós. E o 3 é assinalar a perfeição de Jesus Cristo. Embora fosse homem como nós vamos ver que tem uma diferença. Ele foi perfeito, Ele não errou e não estava debaixo do pecado. O ponto central é que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Na introdução desta lição já vai dizer: enfocaremos sobre a encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Sua humanidade era real. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. As duas naturezas de Cristo eram perfeitíssimas e harmônicas. Então nós vamos ver no decorrer dessa lição que ele tinha essas duas naturezas e uma não tinha conflito,
batia de frente com a outra, mas eram harmônicas e perfeitas. Da mesma forma que ele era 100% homem, ele era 100% Deus. E no decorrer dessa lição nós vamos trabalhar e tratar de algumas heresias que no decorrer da história da igreja surgiram justamente concernente a esses assuntos. No primeiro ponto aqui nós vamos ver Jesus como verdadeiro Deus, né? Sua eternidade com o Pai. Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino, né? A pessoa de Cristo, que tem a natureza divina, que é 100% Deus, e a sua natureza humana, que é 100% homem. Isso na teologia é chamada de união hipostática, né? Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Aqui em João capítulo 1, verso 3 vai dizer: antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e o Pai criou todas as coisas. Então, antes mesmo da encarnação, dele ter nascido de uma virgem, nascido de Maria, ele já era Deus. Assim, Deus se fez homem, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui está falando de Jesus, né? Que no princípio o Verbo estava com Deus, e no princípio o Verbo era Deus. Se nós lermos aqui, nós vamos ver que Jesus ele estava presente com o Pai desde o princípio. No livro de Gênesis, no seu primeiro capítulo, nós vamos ver aqui, narrando a história da criação. E aqui nós vamos ver que Deus não estava só, mas nós temos aqui uma prova da Trindade, que vai dizer quando Deus ele vai fazer o homem. Quando Deus vai dizer, ele fala que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Deus está falando no plural, quer dizer que ele não estava sozinho. Quando também no capítulo 3, quando o homem e a mulher caíram, quando pecaram, ali também o Senhor vai falar no plural. Quando o Senhor declara que agora o homem se tornou como um de nós. Ele não fala no singular, então ele fala no plural, ali mostrando que estava junto de Jesus Cristo e do Espírito Santo, formando a Santíssima Trindade. Jesus, verdadeiro Deus, né? Os seus atributos e grandezas e perfeições. Nós vamos ver que Jesus Cristo ele é a fonte da vida, né? João 1, versículo 4, que vai nos dizer, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 4, diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Então Jesus é a fonte da vida. Jesus tem vida em si mesmo, né? Ele não depende de ninguém para viver, ele não dependeu de ninguém para surgir, mas ele tem a vida em si mesmo. Nós vamos ver aqui também no 3 que Jesus ele é imutável. Hebreus capítulo 13 e versículo de número 8 vai nos dizer. Hebreus capítulo de número 13, verso de número 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer que ele não muda. O mesmo Jesus que veio, que nasceu em carne, que andou entre nós, que fez milagres, ele é o mesmo ainda hoje. Então ele pode fazer o melhor para nós ainda hoje. Ele pode curar, ele salva, ele pode fazer todas as coisas que ele fez, porque ele não muda e ele é fiel para cumprir sua palavra. No 4 vai dizer que ele é onipresente. O que é isso? Ele pode estar em todos os lugares e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está cuidando de você, da sua família, da sua casa, ele também está cuidando da minha vida, da minha família,
da minha casa, e Ele está olhando por nós. Jesus, Ele é onipresente. Jesus também é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Não há nada que podemos esconder de Jesus. Nós podemos esconder do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso companheiro, de qualquer outra pessoa. Mas Jesus, Ele conhece, Ele esquadrinha o coração e prova os rins. E isso para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós não podemos esconder de um Deus que tudo vê, tudo sabe. Até o mais profundo dos nossos pensamentos, Ele pode ver. Aqui nós vemos que Jesus, Ele também é onipotente no 6, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Nós vemos em Mateus capítulo 28, versículo número 18. Evangelho de Mateus capítulo 28, verso número 18, que vai dizer assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder foi conferido, foi confiado, foi entregue nas mãos do Senhor Jesus. Então, Ele tem poder, Ele é onipotente. Isaías, capítulo 43, verso 13, vai falar sobre Deus, dizendo que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, eles têm o poder e podem fazer o que eles quiserem, porque Ele é Deus. Jesus é Deus, e Deus, Ele pode curar as nossas enfermidades, Ele pode sarar as nossas feridas, e Ele tem poder para nos livrar das situações, das adversidades da vida. Não que nós vamos deixar de passar por elas, né? Nós temos as nossas dificuldades, mas o Senhor Jesus, Ele é conosco e Ele pode fazer o melhor por nós. Nós vamos ver que também aqui no 3, Ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Esse é um tema muito debatido sobre a encarnação. Alguns acreditam que no momento da encarnação, Ele esvaziou da sua divindade, né? Ele deixou de ser divino e passou a ser somente homem. Alguns acreditam que ele foi somente divino e não carne. E nesse meio tem muitos debates que é importante nós estarmos cientes do correto, do que é o certo segundo as Escrituras. Aqui diz que quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Aqui o texto destacado é Filipenses 2, 5, 11, que vai falar que ele se esvaziou de sua glória, né? E ele fez-se servo humilde e ele habitou entre nós. Vamos ver aqui Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, o que vai nos dizer. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao verso de número 11. Vai dizer que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Somente até aqui. Aqui então falando sobre ele esvaziou de sua glória, mas não de sua divindade. Nós temos que ter essa concepção, esse entendimento, que ele não deixou de ser Deus no momento que ele fez, que ele teve a encarnação, que ele nasceu como homem. Ele ainda assim era 100% homem e 100% Deus. Não deixou nenhuma das suas naturezas. Nós vemos que várias seitas
no decorrer da história da igreja, se levantaram justamente concernente a esses assuntos, que é sobre a divindade e a humanidade de Cristo. E eu quero destacar aqui algumas delas. Não é um ataque a uma crença ou a outra, é apenas exposição da palavra. Eu respeito toda forma de conhecimento, de entendimento, de crença, e um acredita nisso e outro naquilo, mas eu estou expondo o que, segundo a Bíblia, diz e é o correto. Aqui vamos ver algumas heresias no decorrer da história da igreja. Teve uma seita, uma heresia que surgiu ali, que foi o arianismo. O arianismo, este movimento possui este nome porque foi liderado por Ário, em 250 e 336 depois de Cristo, que foram um presbítero de Alexandria e que no fim do século III e início do século IV depois de Cristo, Ário não admitia que Jesus era Deus, o Verbo encarnado. Ele acreditava que isso implicaria na aproximação entre o cristianismo e o paganismo, já que as religiões pagãs creem na existência de diversos deuses. Ário então acreditava que Jesus teve um começo, ou seja, que foi criado por Deus, negando assim a divindade do Senhor. Ele não acreditava que Jesus era consubstancial com o Pai e que existiu desde a eternidade, mas que em um determinado momento Deus criou Jesus. Isso é uma heresia que foi combatida e foi vencida pela igreja, pelos concílios ecumênicos, confrontado por Atanásio, e nós vemos que foi derrotada. Nós vamos ver que hoje, nos dias de hoje, atualmente, também tem alguns segmentos que seguem esse mesmo pensamento. Nós vamos pular para o próximo, que foi o apolinarianismo. Que o apolinarianismo ia contra o ensino que Cristo possui a natureza humana. Arianismo não cria que Cristo ele era eterno, que ele era consubstancial com o Pai, mas ele acreditava que Cristo foi criado em um determinado momento. Já o apolinarianismo, ele cria que Cristo não possui uma natureza humana. Ele ia contra esse ensino, alegando que Cristo era apenas Deus, indo contra a doutrina da encarnação, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que está muito evidente no capítulo 1 do Evangelho de João. Então nós vemos que já teve essas duas que ia em confronto à palavra de Deus. Teve também o nestorianismo, que o nestorianismo ensinava que a pessoa divina de Cristo e a pessoa humana estavam divididas e com vontades divididas. Não eram pessoas harmoniosas, que não eram ali as duas naturezas harmoniosas, mas creio que estava dividida, com vontades divididas, mas residindo no mesmo corpo. Este era o ensino do nestorianismo. Eu vou deixar depois o link ali na descrição, onde eu peguei esse estudo, que foi no CACP, que é o Ministério Apologético. Os irmãos depois podem estar lendo lá melhor. Aqui também tem o eutiquianismo. O que é isso? O eutiquianismo ensinava que a natureza divina de Jesus havia absorvido a natureza humana, gerando consequentemente um ser com uma terceira natureza. E é uma doutrina preocupante, porque nega que Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E também foi combatida e derrotada. E nos dias de hoje tem doutrinas atuais que também levam a um ensinamento contrário. Vou citar somente duas ou três aqui, mas é justamente por uma questão de aprendizado, não é uma questão de ataque a essas religiões e essas crenças. Uma é o espiritismo kardecista. Por que ele vai de encontro a uma dessas vertentes? Porque no entendimento deste grupo, Jesus era apenas um espírito puro enviado por Deus para levar a humanidade à evolução. Então eles negam a ressurreição corporal do Senhor e afirmam que os milagres são fenômenos mediúnicos. Também, como creem na reencarnação, não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz para remissão dos pecados, já que através da reencarnação a humanidade está em evolução. Então, dessa forma, acreditando na reencarnação, eles negam a ressurreição de Cristo, eles negam que Cristo morreu
para salvar e para perdoar os meus e os seus pecados. Também temos uma doutrina chamada como o mormonismo, né? Os mormons, que vai falar que eles falam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas foi concebido através de relações sexuais entre Elohim, que é o Deus Pai, e Maria. Jesus foi casado, segundo eles, e não apenas com uma mulher, pois na crença mormon ele era polígamo. Então nós já vemos que é um ataque severo aos ensinos puros e verdadeiros da sã doutrina e da palavra de Deus. Nós vemos, vou citar somente esses dois, porque o horário já está bem corrido, e para nós darmos continuidade aqui. Minha síntese desse primeiro tópico é: as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Então ele não era somente divino, ele não deixou de ser divino e ficou somente humano, e ele também não uniu as suas duas naturezas e formou uma terceira natureza. Não, ele tinha a sua natureza 100% homem e 100% Deus. Prova disso nós vemos várias vezes na palavra de Deus, que quando os discípulos estavam atravessando o mar, ali houve uma tempestade, Jesus estava dormindo. Nós vemos que o Espírito, ele não dorme. E ali nessa mesma passagem nós vamos ver também o lado divino de Cristo. Por quê? Porque quando ele acordou, ele repreendeu o vento e o mar se acalmou. Se Jesus fosse somente homem, ele também não poderia ter acalmado o mar e dado ordem à natureza, e a natureza lhe obedecido. Então nós vemos as duas naturezas caminhando juntas, 100% homem, 100% Deus. O segundo tópico vai falar sobre Jesus como um verdadeiro homem. Nós vemos que ele foi verdadeiramente divino, que ele não perdeu a sua divindade na encarnação. E nós vamos ver que também ele não perdeu a humanidade. Ele foi homem e foi Deus. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Ele estava junto de Deus, como citei no início, na criação da terra, dos céus e da terra. Ele estava lá com Deus, ele criou todas as coisas juntamente com o Pai, e por meio deles todas as coisas foram criadas, mas aqui, antes da encarnação, ele se achava no seio do Pai. Ele é o verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, né? Não pegou Israel de surpresa. A vinda do Messias já era profetizada pelo profeta Isaías e por outros profetas que profetizaram que o Messias viria, nasceria de uma virgem, e assim se cumpriu. E encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volta a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto nós. Jesus nasceu assim como nós. Maria teve o seu parto, Jesus nasceu, ele foi criado ali como uma criança normal, embora tinha os seus atributos divinos, tinha a sua natureza divina, ele foi uma criança que teve as suas atividades, ele trabalhou com o seu pai, vamos dizer, adotivo José, e ele teve a sua vida humana normal. A humanidade de Jesus era perfeita e em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. A única coisa que diferia Jesus de nós é o pecado. Ele não estava debaixo do pecado, ele não pecou e ele foi perfeito. Aqui mostra, Jesus ali com o seu pai José, carpinteiro, trabalhando. Lá Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, na plenitude dos tempos, Cristo foi enviado por Deus, nascido da mulher sobre a lei, para remir nós que estávamos debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E em João, ali no Evangelho de João, vai dizer, no capítulo 1, verso 12, que ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, através da morte de Cristo, nós temos acesso à redenção, acesso ao trono do Pai. Em Israel,
Jesus é apresentado ao mundo, né? O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Jesus inicia seu ministério aqui aos 30 anos de idade, né? A história de Jesus ali dos 12 aos 30 anos não é contada, mas como Jesus foi 100% homem, ele teve a sua vida, teve as suas atividades, o seu trabalho, acredito que o seu estudo, e tudo isso que uma pessoa tem, Jesus também teve na sua vida. E ele venceu todas as tentações. Nós vemos que no deserto, aonde Jesus passou, Jesus ele foi o exemplo, né? E o seu ministério se iniciou aos 30 anos de idade. Lá Jesus estava no seio do Pai. Sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. Jesus, o homem perfeito. Olha lá, a humanidade de Jesus. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Olha lá, o Senhor Jesus era um homem experimentado nos sofrimentos humanos. Jesus ele estava no deserto, ele estava 40 dias de jejum e ele sentiu fome e sentiu sede. Mas ele não cedeu à tentação do inimigo de usar a sua divindade, os seus atributos divinos e o seu poder para transformar as pedras em pães, para se jogar e dar ordem aos anjos e os anjos o guardar. Mas ele venceu como homem, assim mostrando que nós também podemos vencer as forças do mal. Nós podemos vencer as revestidas do inimigo contra a nossa vida. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Paulo vai citar aqui o primeiro Adão, né, introduziu o pecado no mundo, mas Jesus ele é tido como o segundo Adão, que veio trazer redenção à humanidade. E através da morte expiatória de Cristo é que nós temos acesso ao trono do Pai. Aquilo que antes os sacerdotes tinham que entrar uma vez ao Santo dos Santos e fazer expiação pelos pecados do povo. Aquilo lá, quando Cristo se entregou na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nos deu livre acesso ao trono do Pai. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então Jesus ele é o nosso modelo de perfeição. Assim como ele foi perfeito, caminhou perfeitamente, nós devemos seguir os passos de Jesus e andar como ele andou. Ele veio a esse mundo, ele caminhou entre os pecadores, mas ele não aderiu ao pecado. Ele não caiu no pecado. Ele foi perfeito no seu caminhar, na sua conduta, e assim também mostrando que nós podemos ser, se nós entregarmos a nossa vida a Ele. Pedimos força e graça, misericórdia da parte dEle, Ele nos dá força a resistir aos ataques, né, às ciladas do inimigo que Ele lança sobre a nossa vida. Que venhamos, né, entregar as nossas vidas ao Senhor. Olha lá, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito, né? Nenhum dolo, o engano achava-se em seus lábios. Tanto que se ele tivesse pecado, ele não poderia ser a remissão pelos nossos pecados. Porque o cordeiro que era oferecido tinha que ser sem mancha, sem mácula e sem defeito. Tinha que ser perfeito. Assim Jesus foi. Olha lá, Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. O que é isso? O pecado original é aquele que nós já nascemos na raiz do pecado, que por conta do pecado de Adão, e o pecado experimental é aquele quando nós caímos no pecado, quando nós experimentamos o pecado. Jesus ele não estava debaixo de nenhum desses dois pecados. Conclusão aqui, olha lá, e por Jesus ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, o objetivo dessa lição era passar que Jesus Cristo, ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não deixou nenhuma de suas naturezas, tinha tanto a natureza divina quanto a
humana. Eu já agradeço aqui, desculpa a demora, ficou o vídeo um pouco extenso, mas eu resumi muito ainda, não tem como resumir mais ainda, talvez ficou até de uma maneira muito resumida, os irmãos me perdoem, mas eu quis passar de uma maneira mais rápida possível para que você não fique um vídeo cansativo. Eu quero estar encerrando aqui já e pedir que todos continuem, né? Vamos continuar orando pelo nosso mundo, né? Pelo nosso país, pelo todas as nações que estão passando, enfrentando essa pandemia, e que Deus possa, né, nos abençoar, que nós venhamos a sair dessa situação e que venhamos logo a estar nas nossas igrejas cultuando ao nosso Senhor. Mas enquanto isso, vamos estar nos nossos lares adorando e exaltando o nome daquele que vive e que reina, e que Deus possa entrar com providência na nossa nação. Deus abençoe e até a próxima.